Eu sou o Douglas, Eu sou o Ti. nós somos os Profetas do Apocalipse. E hoje a gente vai começar um quadro novo que são as entrevistas para macetar o Apocalipse. Que a gente vai entrevistar pessoas importantes que estão aí na linha de frente no enfrentamento da crise climática. E a gente já vai começar com um nome de peso, né, Tito? Ele é vereador, teve seu primeiro mandato aos 18 anos, está no seu segundo mandato, tem 23 anos hoje. Ele é do partido Rede de Sustentabilidade e é um jovem vereador aqui. Aos 14 anos participou da fundação da União Regional dos Estudantes, a URE. Faz parte do Diretório Estadual da Rede. Seu mandato atua principalmente nas áreas de transporte público, cultura, meio ambiente e da construção de uma política próxima da população. Além disso, é fã de rap, MPB, rock nacional e adora escrever no tempo livre. É isso Paulo. aí. Obrigado, valeu. Obrigado. Prazer estar com vocês. Eu adoro o trabalho dos profetas e estou feliz de poder abrir esse momento de entrevista de vocês aí. Obrigado pelo convite. Ô, massa. Bom, Paulo, então começando pela Gênesis, qual é a sua história? Vocês falaram um pouco, eu vim do movimento estudantil, 14 anos de idade, a gente se deparou num contexto político do governo Temer, né? A gente teve a PEC do teto de gasto, saúde e educação, a reforma no ensino médio. Na época eu estava entrando no ensino médio e o Instituto Federal foi ocupado pelos estudantes do Instituto. Eles criaram um grupo no WhatsApp para conectar vários estudantes. Na época da ocupação eu me conectei com eles. E aí a gente percebeu que faltava um movimento que organizasse diversas escolas da região toda. E aí a gente resolveu criar. A gente criou a URI, começou a falar muito sobre transporte público também, que eu acho que é um assunto que para todo estudante entra em pauta. E São Roque teve sempre essa deficiência no transporte, uma passagem cara, ônibus ruim. Eu acabei me tornando uma liderança, né, dentro desse assunto. A gente fazia manifestação, cheguei a fazer reunião com o prefeito da época, a gente chegou a ter algumas conquistas. E as pessoas falaram, quando chegou as eleições, que a gente tinha que ter um candidato, me chamaram para ir. E eu topei, a gente fez uma campanha completamente sem dinheiro nenhum, sem recurso e sem nenhuma expectativa de que aquilo fosse rolar realmente. Eu estava no ensino médio, estava no terceiro ano, e rolou, e tô aqui hoje, né? Massa. Inclusive com a sua irmã nessa época. Um beijo pra Sabrine. Um beijo. E Paulo, além dessa surpresa assim, de ter sido eleito tão jovem, conta pra gente também como que foi essa sua entrada nessa pauta ambiental, como que a pauta das mudanças climáticas entrou na sua vida política e na sua juventude. Boa. O meu partido me conectou muito com isso, foi muito rápido, né? Eu queria ser candidato, eu não tinha partido, e eu fui num evento em São Paulo com a Marina Silva, né? Ela estava falando sobre a perspectiva de projeto de país dela, que conectava muito essa questão da criação de um novo sistema político, de uma democracia mais próxima das pessoas, e na mesma perspectiva como a gente precisa ter um modo de vida mais adequado ao meio ambiente e vivendo de acordo com ele, né? E a partir daí eu me apaixonei pela pauta, me conectei. Acho que a gente vive hoje num tempo de emergência climática. Qualquer pessoa que pensa luta, que pensa coletividade e não pensa meio ambiente está vivendo fora da realidade que a gente está hoje. Porque ela que vem de fato pautando o grande debate econômico, ela vem pautando os debates sociais, e essa conexão dessa agenda para mim fez muito sentido. Em 2022 a Marina Silva voltou para São Paulo, né? Ela veio de fato para cá, começou a pré-campanha dela de deputado no começo do ano, de deputada federal. Eu me aproximei muito dela, pude participar da campanha, tá perto, ver um pouco desse bastidor, foi uma experiência incrível, e a partir daí a gente foi, acho que, se colocando melhor nesse cenário, assim. E, bom, Paulo, nós ambientalistas, a gente sempre repete essa frase, né? Agir localmente e pensar globalmente. Considerando isso, você como vereador de São Roque, quais você considera que são as lutas ambientais fundamentais que o povo dessa nossa região deve travar no momento? Perfeito. Eu acho que a gente tem um DNA muito forte na nossa região relacionado à agricultura. São Roque se construiu a partir do turismo rural.
Não é só simplesmente por ter a rota do vinho, não, é por causa da produção da uva, é por causa da produção do alcachofre. Então, se você pega a conversão da cidade para estância turística, ela é por causa do turismo rural. E quando a gente vê cidades vizinhas, né, Ibiúna, entre outras, essas cidades, elas têm uma característica muito forte, ou no presente ou na sua história, com o rural e com a produção agrícola, né? E a agroecologia, ela foi uma pauta muito forte que o mandato tocou até agora, porque a gente sempre teve muitas pessoas dispostas a fazer agricultura familiar em São Roque, que não tinham estrutura para fazer, e a gente começou a pensar esses projetos coletivamente. Então, a gente conseguiu trazer para cá o Encontro Paulista de Agroecologia, o EPA, né, que aconteceu com uma emenda do nosso mandato, junto com o recurso, e aí muito maior esse recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, do Paulo Teixeira, e hortas comunitárias. A gente acabou de finalizar o acordo de cooperação, Instituto e Prefeitura, numa horta comunitária ali no Paisagem Colonial, na frente do Instituto Federal. Tem uma preocupação com os resíduos de resto de podagem da CPFL e da Prefeitura, que a gente conseguiu recurso também para fazer um resíduo de compostagem, né? E que é subsidiado, é entregue para os agricultores. Então a gente vem atuando dessa forma, tentando conectar esses agricultores e atuar o mandato nesse sentido. Localmente falando, a agricultura familiar é uma pauta muito forte para o nosso mandato. Na mesma medida que a gente também gosta de pensar clima aqui. Então a gente apresentou uma emenda na lei orgânica do município, que para quem está assistindo é como se fosse a Constituição da cidade, para que 1% do orçamento municipal seja destinado a medidas de adaptação climática. Difícil a gente conseguir combater a crise climática localmente, dentro de uma cidade, mas ao mesmo tempo a cidade é a primeira a perceber os sintomas da crise, né? E a gente tem que começar a preparar nossas casas, a gente tem que começar a preparar a nossa cidade para enchentes, e a gente tem esse problema em São Roque, para vendavais, que são problemas que estão sendo radicalizados pela crise. Então a gente destinou, sem orçamento não se faz nada, a gente fez essa emenda, falta ainda as assinaturas para a gente conseguir tramitar esse projeto, a gente está com ele desde o ano passado, e um outro também que está em estudo é para a gente conseguir fazer um mapa de carbono aqui na cidade das empresas, entender quanto que elas emitem, e a partir desse mapa entender qual que é a emissão da cidade, tentar começar a fomentar o debate para a gente tipificar uma taxa de carbono. E isso sempre foi uma tendência, um pensamento do movimento climático que a gente pouco consegue emplacar, mas a gente está disposto a conseguir travar essa luta aqui, né? Vou aproveitar esse gancho que você falou da questão regional aqui, da agricultura familiar. Tem uma pergunta que eu preparei aqui que está bem relacionada com isso. Que é isso, né? Aqui na nossa região, a gente tem uma parte muito importante do agro, pensando no Brasil, tem vários tipos de agro, né? Mas aqui é um agronegócio que ele abastece muitos mercados que vão chegar, levar comida às mesas das pessoas, né? Então, Ibiúna, Piedade, São Roque, destacam-se muito pela produção de hortifrutis, as hortaliças, frutas, falou bem do cultivo da uva, né? Até a produção do vinho. Porém, o agronegócio exportador que a gente tem aqui no nosso país é muito visto como sendo um antagonista assim, na questão das climáticas. Entretanto, alguns grandes produtores aí do agronegócio já estão um pouco pensando mais à frente a questão de qual que vai ser o custo para as empresas deles da inação, né? De como você não agir contra as mudanças climáticas pode, no futuro, gerar prejuízos para eles, né? Então, qual que é a sua análise sobre o porquê de haver essa resistência por parte de alguns setores do agronegócio, né, alguns produtores, e como que a sua luta local possibilita assim, que os produtores rurais possam produzir a comida que vai chegar nas mesas dos cidadãos, tanto aqui na nossa região, como lá para a capital, por exemplo, mas tendo esse respeito ao meio ambiente. Perfeito. A gente tem que escolher uma estratégia de fomento. Assim. O agronegócio no Brasil ele recebe muito subsídio. Ele está na posição que está porque ele é constantemente subsidiado pelo governo federal e sempre foi, independente de quem está no poder, o subsídio do agronegócio é garantido. É uma estratégia do Estado fazer com que ele exista. Enquanto a agricultura familiar que produz tanto,
ela começa a ter políticas de incentivo agora, quando a gente começa a falar de governo Lula, quando a gente começa a falar da criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes a agroecologia, a agricultura familiar, ela existia apenas, né? Era uma resistência. E quando a gente pensa na cidade, a gente também tem que fazer esse pensamento. Só que a diferença é que aqui em São Roque a gente não tem o agronegócio. Aqui em São Roque a gente tem produtor de agricultura familiar. Então, a opção que a gente tem que fazer aqui é pensar, se a gente vai comprar merenda, por que a gente vai comprar do grande produtor e não vai comprar daqui da cidade? Só que essa é uma estratégia de preparo, tanto da prefeitura, do poder público, ajudar eles a se prepararem, a poder vender esse tipo de produto, ter todas as regularidades e ter todo o suporte para conseguir produzir, quanto da parte deles também de fazer esse preparo. Eu vejo que o agronegócio ele é um dos responsáveis pela crise climática, isso é indiscutível, mas ao mesmo tempo ele é um dos setores produtivos que emitem carbono, ele também é um dos que mais rápido vai ser afetado pela crise climática. Então acho que a relação do agronegócio e a reação que eles têm que ter em relação a isso também, talvez seja até um pouco mais precoce do que outros grandes emissores, né, de CO2 e que também são responsáveis pela crise. Eu acho que é um pouco mais rápida porque o agronegócio ele sente esse impacto, é uma relação do negacionismo que nega a existência da crise climática, que nega os efeitos da crise, com perceber isso diretamente na redução das suas plantações e todas as adaptações que eles têm que fazer em relação a isso. Então eu acho que o agro ele vive essa relação, né, de ao mesmo tempo que precisa produzir ciência para tentar produzir, né, o seu dia a dia, ele também tem uma tendência muito conservadora, negacionista dentro, né? Como combater o negacionismo? Eu acho que, mais uma vez, está na Marina, com a outra face, né? A Marina, ela tem um discurso muito bom, ela pega essa fala, né, essa passagem bíblica, né, que Jesus dá outra face, e eu sempre vi isso na minha cabeça de forma muito abstrata, né, mas a Marina fala, né, a gente tem que dar outra face, né, para a face da mentira a gente oferece a verdade, para a face do ódio a gente oferece o amor, e eu acho que isso é muito real na política que a gente vive hoje. O negacionismo e que foi tão fomentado pelo bolsonarismo, que é muito oposto de tudo aquilo que eu acredito na política, eu acho que ele vem cada vez mais se perdendo. E o que a gente pode fazer nesse momento é se comunicar bem com as pessoas para falar de crise climática e combater o negacionismo. Eu acho fundamental o trabalho que vocês fazem sobre isso. Eu acho que a gente precisa dominar a dinâmica das redes e conseguir chegar no celular das pessoas, conseguir dialogar com elas e falar com elas através das telas, não tem como fugir disso, e a direita lamentavelmente faz isso muito bem numa agenda contra, aliás, a favor de todo o negacionismo climático, né? E ao mesmo tempo conseguir adaptar o nosso discurso. Às vezes fica muito difícil a gente falar da questão climática numa perspectiva tão científica, quando a gente tem para falar dos eventos climáticos extremos que as pessoas estão vendo acontecer. Qualquer pessoa mais velha percebe que está chovendo quando chove muito mais do que chovia antes, que está tendo muito mais enchente, que a gente está lidando com ventos que não são normais. E a gente tem que trabalhar um pouco nessa perspectiva, entender que aquele trabalhador que perdeu, às vezes, um móvel, que pagou a prestação na sua casa por causa de uma enchente, num lugar em que geralmente não acontecia, que aquilo é feito das mudanças climáticas. Então acho que a gente tem que começar a fazer essa associação e aprender a dialogar com essas pessoas para elas entenderem que o debate da crise climática é um debate tão real para elas quanto o debate do combate à fome. E eu acho que isso tem que estar muito associado. Aliás, está muito relacionado, né, o preço dos alimentos com a questão climática no Brasil e no mundo todo. Bom, como a gente já falou aqui no início, o seu partido é a Rede de Sustentabilidade e tem uma das maiores lideranças na parte ambiental, que é a Marina Silva, né? E além da Marina Silva como uma liderança nacional, temos outras conhecidas aqui de São Paulo, pelo menos. A vereadora da capital paulista, a Marina Bragante, também tem a deputada estadual, a outra Marina Elou. E também aí todas as pautas assim, do partido em si giram em torno do tema de mudanças climáticas, do meio ambiente, né? E aí eu queria saber como que você avalia a importância dessas lideranças
do seu partido, seja a nível nacional ou regional, e quais são outras figuras envolvidas na luta climática, pode ser de outros partidos também que você admira. Não só partidos, movimentos, etc. Não, legal. Bom, acho que a Marina Silva ela é um grande símbolo, né? É um símbolo em vida dessa agenda, dessa luta, uma trajetória incrível, uma pessoa que começou a sua militância ao lado do Chico Mendes e fez escola junto com ele, e ao mesmo tempo enfrentou tanta coisa, foi candidato a presidente da República, quase ganhou, teve uma campanha gigantesca difamatória contra ela. Ao mesmo tempo, também agora, nesse momento, em 2022, ela teve um papel fundamental na defesa da democracia, de conseguir trazer de volta essa agenda ambiental. Quando a gente teve um ministro do meio ambiente como Ricardo Salles, que negava completamente, atuava contra o meio ambiente, né? Acho que ela está tendo um papel fundamental nesse momento de reconstruir o ministério. Então, chamar os fiscais do IBAMA, devolver o poder de fiscalização para o IBAMA, conseguir consolidar essa autonomia que o IBAMA sempre teve durante o governo Lula, por exemplo. E isso é muito importante, o trabalho que a Marina está fazendo, e ao mesmo tempo resistindo tanto, enfrentando tanto, quando a gente tem um Congresso tão conservador que tenta a todo custo passar uma agenda de destruição como faziam no governo Bolsonaro, né? A gente tem um Congresso que está muito mal acostumado, dominou a sua agenda durante todo o governo Bolsonaro, e hoje a gente vem resistindo dentro do governo federal para conseguir emplacar uma agenda ambiental. E ao mesmo tempo eu vejo também a Marina nesse papel de advogar dentro de um governo Lula que é tão amplo, né, de tantas frentes, para conseguir priorizar a agenda ambiental e climática no Brasil, ou como ela gosta de chamar, né, a agenda socioambiental. Para mim, estar no partido da Marina é uma honra, ainda mais nesse momento político que a gente vive, poder de alguma forma colaborar nesse processo, ter feito campanha para ela de deputado federal. E a Marina Elô, ela também tem esse papel fundamental nessa luta dentro do estado de São Paulo. Recentemente, ela inclusive assumiu a presidência da Frente Parlamentar Ambientalista, né, em Brasília, e para conseguir fazer essa agenda com os parlamentares, essa conexão com a pauta, e ela tem esse trabalho já no estado de São Paulo, a ideia é ampliar, e para a rede foi muito importante eleger uma vereadora na capital, foi muito importante eleger uma vereadora em São Paulo. A Mabê, ela foi aí chefe de gabinete da Marina Elô, ela atuou por muito tempo em algumas ONGs voltada para a questão climática, e eu vejo que ela já está com alguns projetos dentro da Câmara lá em São Paulo. Na campanha, ela ajudou na criação daquela bancada do clima, e eu acho que esses movimentos são fundamentais, porque a gente precisa começar a produzir política pública voltada às mudanças climáticas, isso em todas as esferas, né? A gente fala de cidades, eu acho que a adaptação faz muito sentido, e quando a gente vai para o estado, quando a gente vai para o Brasil, aí a luta é mais ampla. Mas são 3 lideranças incríveis. De outros partidos, ou outras lideranças que eu vejo que está muito à frente desse assunto, eu tenho uma parlamentar que é muito versátil, né, que produz muito, a Erika Hilton. Inclusive esse projeto do 1% do orçamento da cidade para as adaptações climáticas é dela em São Paulo, quando ela era vereadora, a gente trouxe para cá. É uma pessoa que eu admiro demais, e dentro também desse universo de ativistas climáticos e também desse pessoal que produz conteúdo, tem uma grande amiga minha que é a Gabi, né? A Gabi, Oi, eu sou a Gabi, acho que é o Instagram dela. Oi, aqui é a Gabi. E ela produz muito bem, comunica muito bem, trabalha junto com a Arayara, que é uma ONG que eu gosto muito do trabalho. Fui com eles lá no Rio de Janeiro, na época do leilão de petróleo da ANP. E eu acredito que seja isso, assim. Mas aí a gente edita, o editor que se for, o editor sou eu. O editor. Ele que sofre, né? O governo Lula, ele tem feito um trabalho na questão ambiental, principalmente puxado pela Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, que está sendo reconhecido principalmente se tratando dos dados de desmatamento, né? Houve uma redução, e essa redução de desmatamento, a Marina Silva já tinha sido responsável nos primeiros mandatos do governo Lula, né? E agora está se mostrando super eficaz em reverter esses graves acontecimentos em questão do desmatamento que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Porém, a pauta ambiental segue uma ferrenha disputa a nível nacional, né? A gente vê
diversos ataques vindo por parte do Congresso ali, que são muito cruciais assim, para o desenvolvimento que a gente está tendo nesse sentido. E acho que a principal questão assim, que simboliza muito essa disputa na pauta ambiental é a exploração de petróleo na foz do Amazonas, na margem equatorial. Então, sumarizando tudo assim, como que você avalia a pauta ambiental do governo Lula 3? Eu acho que é uma pauta em disputa. Quando a gente ganhou a eleição em 2022, a gente falou de frente ampla para derrotar o bolsonarismo. A gente construiu uma frente ampla. Quem está no governo hoje não é a esquerda. Hoje a gente tem um governo de centro, que existem partidos de esquerda nesses ministérios, existem partidos de direita, existe partido que está aqui, é braço direito do Kassab, do Tarcísio, como o PSD do Kassab, que também tem ministério no governo federal. E existe uma agenda desses partidos. Essa agenda é completamente oposta à agenda da Marina. E a Marina está lá para advogar pela causa, a Marina está lá para representar esses anseios e para frear um pouco essa devastação que a gente vive, né? E o que a Marina vive hoje no governo federal e o que o movimento ambientalista e todos nós que temos essa expectativa de reversão desse cenário é uma espécie de resistência, de conseguir fazer a defesa dessa agenda em meio a um governo que naturalmente tem a tendência de ter pessoas que têm uma visão completamente diferente da nossa, porque essas pessoas fazem parte de uma direita que não pensa meio ambiente, mas ao mesmo tempo também existe uma esquerda que não pensa meio ambiente, que ainda vê o petróleo como um símbolo de desenvolvimento nacional. E fazer essas pessoas entenderem que nós temos outros caminhos de desenvolvimento e de extração de energia é um desafio muito grande. E eu vejo que a Marina hoje vive esse desafio de conseguir segurar essa agenda. A Foz da Amazônia é quase que uma luta perdida, e mesmo assim a Marina está conseguindo segurar há tanto tempo, até respaldado e confiando no parecer do IBAMA, de forma surpreendente. E até é doido isso, né? Porque em tão pouco tempo, a gente está falando aí de 3 anos de governo, em meio a outros 4 que o IBAMA foi completamente desestruturado, a autonomia do IBAMA conseguiu ser restabelecida a tal ponto que mesmo o Ministério de Minas e Energia, mesmo diversos acenos do próprio presidente Lula de que a exploração na Foz da Amazônia é importante, o IBAMA está conseguindo, através da sua autonomia, segurar esse processo e, no mínimo, fazer com que ele fique mais rigoroso, né? Então eu vejo que a agenda da Marina está produzindo muito resultado, sim, e eu acho que essa pauta está até hoje sendo pensada dentro do governo, eu acho que é um avanço muito grande. E bom, o PL da devastação foi aprovado, né? Virou lei 15.190/25, mas foram feitos vetos muito importantes pelo presidente Lula, que agora vão ser avaliados pelo Congresso. E como você mesmo disse, a gente sabe como que está o Congresso, né? Essa semana saiu a notícia que o deputado Zé Vitor, do PL, relator do projeto de lei, já defende a derrubada desses vetos. E você, enquanto uma liderança política, qual orientação de mobilização você dá para as pessoas para a gente manter esses vetos? O que a gente pode fazer para pressionar o Congresso para que esses vetos sejam mantidos? A Marina deu uma entrevista essa semana e eu acho que ela deu um recado importante. Todo mundo tinha uma expectativa do veto total do projeto. Essa expectativa eu acho que ela vem de um desejo nosso, olhar para um PL como o PL da devastação e imaginar que é um absurdo que isso esteja acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, o momento político que a gente vive hoje é um presidencialismo de coalizão onde, na verdade, parece que o Congresso tem mais poder do que o governo federal. Quando o presidente da República veta um projeto, esse veto tem que ser validado pela Câmara dos Deputados. Se a Câmara derrubar esse veto, a nossa única alternativa em relação a esse PL é o STF, é judicializar esse processo. Por isso que os 63 vetos que existiram, e algumas pessoas criticaram porque queriam ver o veto total, e eu entendo, mas é por isso que é muito fundamental que dentro da própria construção desses vetos, como aconteceu, foi uma articulação do Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Relações Institucionais, existisse esse alinhamento com o Congresso, de tentar construir um veto que respaldasse de alguma forma o licenciamento ambiental brasileiro, mas que ao mesmo tempo fosse possível que esse veto passasse pelo Congresso Nacional.
Hoje, e esse foi o recado da ministra, é fundamental que os esforços que existiram e toda a mobilização que existiu para o projeto ser vetado se concentrem agora em fazer o Congresso aprovar o veto, porque o Congresso que a gente tem pode sim derrubar esse veto. Esse tem que ser o foco. Eu acho que o debate agora não pode ser, não precisa ser como o governo Lula deveria ter vetado o projeto totalmente. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais pragmático, se concentrar em aprovar esse veto, em aprovar as proposituras que o governo federal fez, né, o PL, a medida provisória, para a gente conseguir manter o licenciamento ambiental funcionando e com essas partes mais absurdas distantes do texto. Paulo, você enquanto vereador, qual o legado que você quer deixar? Boa pergunta. Eu acho que... Agora é hora de sonhar. Eu espero que a gente consiga, de fato, viabilizar um mecanismo eficiente aqui para falar sobre mudanças climáticas na cidade. A gente não tem isso. A cidade é muito desprotegida nesse sentido. Quando a gente estava na campanha, a gente dialogou muito com o atual prefeito para a gente ter orçamento para o clima, para a gente ter um conselho, um fórum de adaptação climática na cidade. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar, né, construído. E além desses PLs que eu falei para vocês, mas a gente ter esse mecanismo de proteção. Em relação a outros assuntos, é realmente conseguir olhar para determinadas coisas que existiam e saber que a gente melhorou. Então, por exemplo, eu falei para vocês no início da entrevista, transporte público sempre foi uma pauta muito forte. Quando eu vejo que na época da URI a gente fazia cartazes, brigava por tarifa zero para estudante, e hoje a gente tem isso acontecendo na cidade por causa de uma luta nossa, para mim é uma das coisas que edifica a gente para a gente continuar lutando, saber que é possível, que a gente vai construindo, né? Isso é uma das coisas que fortalece a gente até mentalmente para conseguir continuar lutando. Então é olhar para trás, sobretudo para coisas que eu vivi, que alguns amigos viveram, e quando a gente pensa em juventude, e conseguir melhorar, né, esses espaços que a gente passou, construiu e tal. Bom, Paulo, você é jovem desde muito cedo, você se envolveu na política, tem juventude até no nome, né? Então, primeiro eu queria saber o que é juventude para você. E eu acho que tem uma coisa que é um discurso que é muito injusto, que se coloca uma responsabilidade sobre a juventude para ela resolver a crise climática, assim, sendo que é a responsabilidade de todas as pessoas. Mas, contraditoriamente a isso que eu acabei de afirmar, eu queria saber também de você, qual que você acha que é o papel da juventude no enfrentamento da crise climática? A juventude sempre está sobrecarregada, né? Sim. E ela se sente nesse dever também, né? Uhum. E acho que a revolta sempre está muito associada à juventude. E que bom, porque a gente não pode se acomodar à fase que estamos do mundo e a gente precisa de pessoas revoltadas e o momento de agir contra as medidas climáticas é agora, né? A gente já percebe os efeitos e quando a gente faz os recortes de juventude, né, que é a juventude negra, a juventude periférica, a gente percebe as mudanças climáticas afetando essa juventude de forma diferente e mais intensa, conforme a vulnerabilidade. E a juventude é justamente esse momento em que, às vezes, você tem que lidar com, na ida para o seu trabalho, ou até para quem, por exemplo, é motoboy, com enchentes, com alagamentos, com chuvas intensas, e é nesse momento em que a gente percebe que a juventude ela é revoltada, porque de fato ela está na linha de frente no momento de desenvolvimento econômico, no momento de desenvolvimento cultural, que ela está construindo essa identidade, que ela está construindo quem ela se depara com obstáculos muito objetivos, né? E hoje as mudanças climáticas são um desses obstáculos. A gente sabe que eu nunca gosto de ter um pensamento muito linear para falar de política, mas nesse caso a gente sabe que conforme o tempo passa, na medida como as coisas estão, ela vai ficando cada vez mais radical. Os efeitos da crise climática, os eventos climáticos extremos vão ficando mais radicais. E é difícil imaginar uma vida adulta, se a gente já sabe que agora está ruim, né? Lá na meia idade, com os 45 anos, como vai estar o mundo, né? Então acho que essa preocupação está muito associada ao bem viver que a gente quer construir, né? Porque quando a gente é jovem, a gente vive essa construção, né? A gente vive esse momento de conseguir dinheiro para ter uma casa, quem sabe um dia sair do aluguel, conseguir dinheiro para comprar um carro.
para conseguir locomover com mais facilidade, ou ter um outro meio de transporte que de fato consiga, né? Mas essa construção, né? E é muito difícil pensar isso com a crise climática. Então, a hora de mudar é agora, porque se a gente não começar a ter ação, e talvez a gente tenha ação climática a vida inteira para fazer, a gente está lidando com um futuro que pode ser tirado de nós completamente. Bom, COP no Brasil é um assunto que a gente tenta falar muito também na nossa página, né? Explicar para as pessoas do que se trata, mas primeiro a gente gostaria de ouvir de você também, para que você falasse para o público o que é a COP, por que ela é importante e qual é a sua expectativa em relação à COP no Brasil e quais você acha que são as tarefas fundamentais para a gente fazer para que a gente saia com um resultado positivo da COP. Perfeito. A COP ela é um momento de muito conflito, né? A gente lida com muito greenwash, com discussões paralelas dentro da COP que saem do debate original de transição energética, a descarbonização, e perceber que às vezes a COP pode ser monopolizada por uma agenda da Petrobras, por exemplo, são desafios que a gente pode enfrentar e que essas preocupações vêm sendo colocadas. Eu, sinceramente, espero que na COP30 a gente consiga ter muito espaço para os ativistas conseguirem participar do centro dessa agenda, desse debate. Eu acho que é fundamental e está começando a se falar disso com mais força agora, mas esse movimento da gente ter um espaço maior para os parlamentares dentro da COP, para a gente conseguir usar todo esse subsídio para produzir política pública e uma ação mais prática relacionado ao resultado, né, da COP, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir fazer esse debate entre os países de forma efetiva e o Brasil conseguir sair fortalecido como um líder dessa agenda, e que ocorra tudo bem, né, que a gente consiga resolver os problemas de hospedagem, que a gente consiga resolver todos esses problemas estruturais que agora estão sendo debatidos com tanta força. Bom, Paulo, o cenário das mudanças climáticas, para quem acompanha o tema e vê os estudos que vão saindo, né, cada relatório do IPCC, para quem está acompanhando, isso pode ser muito desanimador. Muitas vezes, né, a maioria das vezes pode ser muito desanimador. E eu quero saber de você o que te dá força para continuar engajado na luta, e se você tem alguma crença, algum ritual, pode ser alguma música, qualquer coisa que te mantenha firme nessa luta, assim. Eu acho que a gente tira força de muitos lugares, né? Eu acho que ser feliz hoje em dia, se divertir, é um ato de resistência também. E eu tenho uma base muito forte de amigos que sempre me colocam para cima nesses momentos difíceis. E eu acho que a gente tem que se fortalecer também nesse sentido, né? Porque para quem está na militância no ativismo, lidar constantemente com frustrações. A gente mais perde do que ganha. Isso é uma realidade, infelizmente. Escutar música me faz muito bem e pessoas que conseguem trabalhar esses temas de lutas sociais dentro das músicas, e por isso que eu gosto tanto do rap, para mim faz muito sentido, porque eu acho que eles colocam nesse formato poético tudo aquilo que a gente sente, né? E ver, ouvir pessoas que estão lutando por isso há mais tempo do que eu, me ajuda muito, porque de alguma forma elas já passaram por esse processo ou passam frequentemente e conseguem sair, né? E aí, mais uma vez, parece puxação de saco, mas realmente não é. Eu tenho na Marina uma grande liderança política porque ela me inspira demais. Uma pessoa que se alfabetizou aos 16 anos, que vem de onde vem, foi seringueira, e tem toda uma trajetória política em que começou a lutar, porque se não lutasse, a vida dela estava ameaçada, e hoje é a maior liderança mundial quando você fala de clima, e ao mesmo tempo uma pessoa com uma produção intelectual, assim, quando você ouve a Marina falar, uma palestra da Marina sobre o assunto tão importante, né? A Marina me inspira demais. Poder ficar perto dela quando a gente se aproximou em 2022 e também poder acompanhar o trabalho dela no Ministério é uma grande inspiração. Às vezes eu tô desanimado, e aí eu penso, caramba, né? Que a gente saindo da Câmara, às vezes sai aqui umas 8h30, 9 horas, dependendo da agenda,
cansado porque você tá num cotidiano assim, eu penso que a Marina, ela provavelmente tá saindo do ministério às 10h30, 11h, meia-noite, e de fato tá, porque eu conheço pessoas que trabalham com ela. Quando eu tava junto com ela na campanha, ela não parava de trabalhar um segundo, e é uma pessoa que poderia estar curtindo os netos, né? Eu penso nisso. Eu penso nessa doideira, e como deve ser triste isso também, porque quando você começa a lutar, você nunca quer estar o tempo inteiro na luta, né? Você imagina que vai ter outras pessoas para darem continuidade, mas você imagina que em dado momento você vai poder falar, não, acho que agora chega, acho que minha contribuição tá dada. Deve ser muito triste para a Marina não poder falar isso, porque de fato a gente precisa muito dela. Se a Marina falasse isso agora, a gente estava perdido. O cenário que a gente está hoje seria 10 vezes pior se a gente não tivesse lá. Se a Marina tivesse resolvido se aposentar para cuidar dos netos, para ficar com a família, o que é um direito dela. Mas ela não fez. Ela tá lá, ela tá insistindo, podendo fazer, né? Já tendo contribuído tanto. Então pensar nisso me coloca para cima, quase como uma obrigação. Tipo, levanta aí porque, né? Precisa, vamos. Mas assim, eu assisti um documentário uma vez, eu não vou lembrar o nome, é até um documentário bom, mas no final teve uma fala de uma das entrevistadas que me indignou muito, que ela dizia, falando de mudanças climáticas, né? Não se trata de política, se trata de amor. E tudo bem, acho que se trata de amor, mas falar que não se trata de política pra mim é meio absurdo. Eu queria que você comentasse isso, qual que é o papel da política nas mudanças climáticas? Cara, eu acho que a política, ela é a mão e a perna do pensamento que a gente tem que resolver a crise climática, assim. Não tem como pensar isso sem pensar em política. Então, eu não sei qual foi o contexto, se ela falou isso para tentar, de repente, deixar o negócio mais atrativo, mais romântico, mas ao mesmo tempo isso me deixa indignado também, porque a política está num lugar de constante criminalização. As pessoas não gostam de política, e aí algumas pessoas que sabem que as pessoas não gostam de política, e aí que eu acho que está a desonestidade, resolvem aderir a esse discurso da antipolítica. E isso é muito problemático, porque se eu afasto as pessoas, se eu falo para elas que existe um outro caminho para solucionar, ou para a gente conseguir combater a crise climática, para a gente conseguir fortalecer as medidas de adaptação, se não a política, eu acho que eu estou mentindo, porque qualquer ação nesse sentido é uma ação política. Eu distancio as pessoas desse discurso na mesma medida que eu distancio elas de qualquer ação real, né? De qualquer possibilidade de fazer alguma ação com impacto nesse sentido. A política, ela está em tudo, não tem mudança que não seja por aqui. O que a gente está vendo hoje no Congresso Nacional é uma mostra concreta de como a gente não pode ignorar esse fator. Se muitos de nós que pensamos as mudanças climáticas e as suas problemáticas identificarmos que a questão não é política, é amor, por exemplo, ou qualquer outra coisa, outras pessoas que sabem que o caminho para acabar com a agenda ambiental que existe hoje no Brasil e acabar com todos os mecanismos de proteção legal que a gente tem, como é o caso do PL da devastação, eles têm muita clareza que o caminho é a política, e eles já sabem disso, eles já estão na política há muito tempo, e eles já estão destruindo por lá. Então, se a gente não encontrar eles nessa ponta para dar uma segurada, o caminho tá livre. Massa, bom, agora a gente já tá chegando no fim, já falamos de música, então vou fazer umas perguntas mais pessoais. Então indica um álbum, um livro, um filme e uma série pra galera. Legal. Olha, eu vou indicar um álbum que eu indiquei essa semana, na semana do hip hop, no dia do hip hop, que é o Assaltos e Batidas do FBC, tá bom demais esse álbum. O som dele é muito bom, a mensagem, o FBC, ele foi na contramão do comercial e ele colocou lá a pura ideologia, né? Realmente o que ele pensa, o que ele acredita, acho isso muito legal, e achei que o álbum ficou muito bem produzido, um som muito legal de ouvir, com uma letra muito boa também. Um livro, eu tô relendo ele agora, é meu livro preferido, e é Tete a Tete. Eu esqueci o nome da autora, é Hazel alguma coisa. É um livro que é uma biografia do relacionamento do Sartre com a Simone de Beauvoir. E eu gosto muito do Sartre, da Simone também.
Eu gosto muito do existencialismo e o relacionamento que eles construíram a partir dessa filosofia é muito bonito, assim. Eu gosto muito de ler, eu li a primeira vez no ensino médio, tô relendo agora. Junto com uma amiga minha, legal que a gente discute, vale a pena. Acho que é uma perspectiva interessante, assim, para quem gosta de filosofia vai achar dentro do livro também. Cara, um filme, eu vou indicar um que eu sempre indico para os meus amigos e eu acho legal indicar porque eu gosto do feedback, se a pessoa odiou ou se ela amou, e eu acho que só tem essas duas opções mesmo, que é o Cheiro do Ralo, do Selton Mello. O Selton Mello é o protagonista do filme, né? O filme realmente, o enredo dele é sobre o cheiro do ralo, mas ele trabalha várias coisas, né? E era um livro, né? Eu ainda não li o livro, mas eu fico imaginando como é o livro, então, porque o filme já é difícil pensar sobre isso, o livro deve ser muito interessante também. Série, eu acho que eu não tenho uma favorita forte, assim, pra indicar, mas eu curti bastante Sintonia, que terminou agora, né, já, que é do Condzilla na Netflix, muito boa. Eu terminei de assistir agora Sandman, né, que é bem massa, e aí é mais pra quem gosta de, enfim, narrativa fantástica, assim. Eu sou um mitólogo em formação, inclusive, mas a gente troca ideia. Eu curto também. Então acho que eu faço essas duas indicações aí. Bom, você já falou bastante da Marina Silva aí, já deu alguns spoilers pra gente da resposta que vai ser dessa pergunta, mas pode citar algumas aqui. Então, quais são as suas principais referências de vida? Ele pode ser artística, familiar, política, qualquer uma. A Marina é uma grande referência, de fato. É uma inspiração. Eu tenho também algumas figuras latino-americanas que fizeram parte da minha formação política que foram importantes para mim. Eu gosto muito da história de vida do Che, eu gosto muito de ler os diários dele, os escritos, tenho bastante deles em casa. Gosto muito do Sartre, a Simone de Beauvoir e o pensamento que eles construíram, assim, o pensamento existencialista, e a partir daí também eles ajudaram muito a pensar o marxismo na perspectiva do existencialismo. Eu gosto muito disso, então acho que são essas figuras, assim. Bom, uma pergunta bem importante agora. Como você pretende comemorar a prisão do Bolsonaro? Prisão na cadeia de verdade. A definitiva. Na cadeia Porque ele já real. tá preso Na papuda. Eu pretendo comemorar a prisão do Bolsonaro, e aí é minha utopia. Espero que se concretize na Casa do Norte, como a gente comemorou aqui em São Roque a eleição do Lula. Espero que a gente tenha muita gente lá para fechar aquela rua, curtir um forró e comemorar a prisão do Bolsonaro. Aí. Massa. Bom, por fim, como macetar o apocalipse? Se organizando, conseguindo dialogar com as pessoas para trazer mais pessoas para essa luta e ocupar espaços e disputá-los. Eu acho que isso é fundamental. E quando eu digo espaços, na internet, como vocês estão fazendo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nas câmaras federais. É fundamental que a gente ocupe os espaços nos conselhos municipais, associações, ONGs. Precisa fazer esse espaço de disputa, porque é aí que está a luta. E eu acho que cada um tem um lugar que consegue atuar com mais facilidade. E é fundamental que a gente esteja ocupando e disputando esses espaços. Acho que essa é a única forma da gente macetar o apocalipse. Bom, então estamos chegando ao fim aqui dessa entrevista maravilhosa com o jovem Paulo. E a gente queria que você desse seus agradecimentos finais, as considerações finais aí, sua perspectiva de futuro, como que falar do seu mandato aí, o que vem pela frente. O espaço é seu. Não, a gente tá... Bom, estamos nessa luta, e esses dois projetos que eu falei para vocês, a gente quer fazer nesse mandato. A gente tem, e de preferência, o projeto que a gente precisa mudar a lei orgânica da cidade é mais difícil. Mas o mapa de carbono a gente quer fazer nesse semestre, que está se iniciando agora.
E nós estamos aí fazendo construções regionais para a gente conseguir ampliar esse debate, levar esse tipo de projeto para outras câmaras, para outras lideranças, outras cidades, não necessariamente para vereadores e vereadoras, mas a gente vai ter um foco mais regional nesses próximos semestres também, né? Bom, muito obrigado, Paulo, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo e até o próximo programa. Segue o verbo humano, né? É isso. Da hora.